nós sempre iniciamos uma nova série de mensagens. E a série de mensagens desse mês é esse tema: a Deus, minha gratidão. O que nós iremos ao longo desse mês de novembro é exatamente aprender a importância de sermos gratos a Deus por todas as coisas. E que a nossa gratidão seja dirigida, direcionada totalmente a esse Deus. Então, um mês totalmente voltado para a gratidão a Deus. Tem esse teólogo, eu não vou arriscar o nome dele, J.C. Ryle, ele comentando a história de Jesus com os 10 leprosos, momento que 10 leprosos, gritando de longe, porque não podiam se aproximar, por consequência da sua enfermidade, eles tinham que ficar excluídos da cidade, fora da cidade, e eles começavam a gritar para que Jesus pudesse curá-los. Então Jesus se aproxima desses 10 homens e dá uma ordem a eles, que eles voltassem até o sacerdote e se apresentassem ao sacerdote. Por quê? Porque apenas o sacerdote poderia testificar que eles haviam sido curados, iriam restaurar a sua vida na sociedade, a sua vida no templo. Então eles voltam em direção ao sacerdote, e enquanto eles estão voltando na direção do sacerdote, os 10 são curados. Mas o que impressiona é que dos 10 que foram curados, apenas um deles volta para Jesus, correndo para Jesus, se prostra, se lança aos pés de Jesus e o agradece, reconhecendo que Jesus é quem o havia curado. Os outros 9 continuaram na sua mesma perspectiva de vida, na sua mesma religiosidade, guardando as tradições, e não reconheceram o cuidado de Jesus sobre eles. Mas comentando esse texto, ele diz o seguinte: os melhores entre nós são muito semelhantes aos 9 leprosos. Somos mais rápidos em clamar do que louvar, e estamos mais dispostos a pedir por aquilo que não temos do que agradecê-lo pelo que ele nos tem dado. Murmurações, reclamações e descontentamento abundam por todos os nossos lados. A excessiva ingratidão dos crentes é uma verdadeira desgraça para a nossa época. É a prova clara da pouca humildade. Aparentemente ele escreveu no dia de ontem, isso, mas ele escreveu no século XIX, esse comentário desse texto. Há 2 séculos atrás ele dizia: a excessiva ingratidão dos crentes é uma verdadeira desgraça para a nossa época. Quando nós olhamos a nossa geração, o nosso tempo, nós vamos saber o quanto que isso complicou ainda mais, o quanto que nós não aprendemos a prática da gratidão, pelas pessoas, principalmente em relação àquilo que Deus tem sido e feito na nossa história. Pensando um pouco nas características da nossa geração, eu consegui, de certa forma, resumir em 2 palavras: saudosista e incoerente. A nossa geração é extremamente saudosista e incoerente. Quando nós pensamos na nossa vida, nós temos sempre aquela lembrança de dias melhores do passado. Nós lembramos que a nossa infância foi a melhor infância de todas. A nossa infância, poder brincar nas ruas, poder se divertir, poder ter os amigos perto, poder ter a avó morando perto, isso mostra como nós somos saudosistas. Mas também mostra o quanto nós somos incoerentes. Por quê? Temos a capacidade de exaltar a nossa infância como a mais feliz de todas, mas vivemos nossa fase adulta sem sinais desta felicidade. Nós somos saudosistas dizendo que nós fomos as crianças mais felizes de todos os tempos, mas a incoerência nossa é que na nossa fase adulta não se encontra a marca dessa felicidade da nossa infância. A razão disso? Permitimos que o suor dos dias difíceis da vida adulta apagasse o sorriso fácil de uma criança escondida em nós. A luta do dia a dia, as dificuldades que enfrentamos nos nossos dias, tira de nós aquela alegria que nós tínhamos quando éramos criança. E cada vez mais essa criança está escondida dentro de nós. Eu recebi um vídeo essa semana, esses vídeos que nos fazem chorar, lembrando da nossa infância, crianças brincando na rua, mas o título desse livro é: a geração da melhor infância está partindo. Mostra que pessoas de 40, 50, 60 anos estão deixando o mundo, estão partindo, estão morrendo, e aqueles que cultivaram a melhor infância estão deixando este mundo. Mas o que esse vídeo termina perguntando é: qual o legado que nós temos deixado para essa geração?
O que nós temos deixado para os nossos filhos? O que nós temos deixado para a geração que virá? Essa geração que nós cultivamos, nós temos a certeza que foi a melhor infância de todas. Qual é o legado que nós estamos passando, entregando para a nova geração? Se tem um livro que eu amo, um filme que eu amo, minha esposa sabe disso, porque eu já assisti mais de 15 vezes esse filme, e aí eu vou ir de assistir mais vezes, e eu vou chorar, vou rir, e vou refletir muito sobre a vida. Gente grande, quem já assistiu esse filme? Como que vocês estão vivendo sem assistir esse filme? Resumindo a história desse filme, é a história de um time de futebol, de um time de basquete, 5 amigos do basquete, que no colégio, ainda quando criança, eles ganham um título inédito, e nunca mais aquela escola ganhou outro título. São crianças, tinham o seu técnico, e eles se reuniam e ganharam, e foram comemorar uma pequena chácara. E assim, 30 anos se passam, cada um foi para a sua vida, para a sua realidade, para os seus sonhos, mas depois de 30 anos eles recebem a notícia que o técnico havia falecido. E aí então eles batem a tristeza, a saudade, todos eles voltam para a cidade, para aquela onde eles cresceram, e encontram-se ali, e aí um deles, que é o principal, aluga a mesma chácara, para que eles pudessem passar o final de semana naquele lugar. Só que 30 anos se passam, e nesses 30 anos eles têm filhos, e os filhos agora também chegam junto com eles para ficar naquela pequena chácara. E aí começa um grande conflito entre gerações. A geração que era a melhor infância, onde eles se divertiam e muito naquele local, com a geração da tecnologia, onde ele se assusta, por exemplo, quando vê uma televisão de tubo e questiona o que é essa caixa grande atrás da televisão. E a grande diversão deles era jogar no celular, era brincar apenas naquilo que era tecnologia. E começa a existir um grande conflito entre eles. Mas tem 2 cenas que me chamam a atenção. A primeira delas, um menino, que é filho de um deles, está para o lado de fora da chácara, num gramado, e um lago na frente, e ele está com uma pedra na mão. O que nós faríamos na nossa infância, com um rio na nossa frente e uma pedra na mão? Jogar para tentar 3 pulinhos. E aí o pai fica olhando aquele menino, esfregando a pedra na calça, e nada de jogar, e o pai fala: joga a pedra, joga no rio, joga na grama, joga na sua irmã, joga em alguém, faz alguma coisa. E para surpresa do pai, o menino pega aquela pedra e joga no chão. No mesmo instante aparece o outro irmão dele, porque ele estava com uma viagem marcada para a Itália, e o irmão dele aparece com uma roupa que ele iria desfrutar da viagem para a Itália, só que ele estava no campo. E aí o pai dele se aproxima e faz uma pergunta para ele: vamos terminar a partida de basquete? A resposta do filho: mas pai, isso já tem 5 anos. E aí o pai começa a viver essa crise, porque ele percebe que ele correu atrás de seus objetivos, e a infância do seu filho não tinha a marca que ele teve na sua infância. E aí, qual é o legado que nós temos deixado? Queridos, a preocupação não é em si a nova geração, mas a falta de alegria que a nossa tem vivido. Isso é fruto da ingratidão para com a nossa história. Quando nós olhamos os nossos filhos, e nós começamos a contar a eles como era a nossa infância, a surpresa que nós temos é quando eles olham para nós e dizem assim: é sério, pai, que você era assim? É sério, pai, que você brincava disso? É sério, mãe, que você corria desse jeito? Por que eles não conseguem ligar a nossa vida hoje, a nossa infância feliz, a nossa infância de diversão, a nossa infância sem limites, de correr, de brincar, de andar pela cidade toda? Por quê? Porque eles olham para a nossa realidade, nós estamos sem tempo. Nós não temos a mesma motivação, não conseguem enxergar em nós a mesma alegria, o mesmo desejo de viver e sorrir o tempo todo. Mas eles enxergam em nós pessoas ingratas pela história, pela correria do dia a dia, por tudo aquilo que nos cerca. E eles não conseguem olhar para a nossa vida e ver que um dia nós somos tão felizes e muito mais felizes do que eles. A ingratidão para com a nossa história é a razão de não darmos a Deus nossa glória. Quando nós esquecemos a criança, quando nós esquecemos a infância, quando nós esquecemos a nossa história, nós não conseguimos dar a Deus a graça,
o reconhecimento, a gratidão por todo o tempo que Ele permitiu que nós vivêssemos na nossa vida. A Deus minha gratidão, primeiro ponto que a gente vai trabalhar, primeiro tema da série, motivado por nossa história. A gente aprender a cultivar uma gratidão a Deus, motivada apenas na nossa história. Não por aquilo que Deus pode fazer, o que Deus pode nos dar, mas por aquilo que Ele permitiu que você e eu vivêssemos ao longo dos nossos anos, e entender que em todo o tempo Ele esteve cuidando de cada um de nós. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Você pode acompanhar na projeção ou pela sua Bíblia nas mãos. Se for acompanhar pela Bíblia, permaneça com ela aberta. Eclesiastes 11, 9 e 10. Diz assim, versículo 9: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vocês sabem que o livro que eu leio, quando eu faço o dia do meu aniversário, eu paro e leio Eclesiastes. Exatamente para entender esse processo da vida, entender como eu posso olhar para a vida e continuar tendo esperança na vida. Eu sei que você já ouviu, e muitos pastores pregam esse texto da Bíblia. Parece que tem uma nuvem cinzenta sobre ele. Porque quando você lê a história desse livro, você vai perceber que ele está dizendo o tempo todo que aquilo que aparentemente é bom vai se acabar. Aquilo que você está conquistando, quando você chegar ao limite e conquistar aquilo, você vai perceber que não vale a pena. E aí, então, ao longo do livro, ele vai dando várias lições daquilo que nós corremos atrás, mas que nós perdemos, que nós estamos chegando à conclusão que tudo é vaidade. E essa palavra vaidade não é no sentido que nós entendemos, você é muito vaidoso, é só por vaidade que eu quero. Não, é literalmente fumaça, é aquilo que se perde, aquilo que não dá para segurar, aquilo que não tem um valor consistente nele. Então, quando nós estamos tentando viver a nossa vida e nós perdemos a razão da nossa história, vamos perceber que tudo aquilo que nós conquistamos, e esquecendo cada etapa, esquecendo cada passo da nossa história, vai ser algo sem valor algum, algo sem sentimento algum, algo sem importância alguma para a nossa vida. Esse livro é alguém mais vivido aconselhando alguém começando a vida. É como se uma pessoa muito velha, muito experiente, sentasse do lado de um jovem e começasse a falar assim: jovem, na sua idade, e começasse a contar toda a trajetória da vida, para que esse jovem, quando olhasse para o seu futuro, ele pudesse aprender algumas coisas. Por exemplo, orientação sobre os prazeres e as pedras pelo caminho. Jovens, você vai ter dias felizes, mas também terão dias de trevas. Você vai conquistar os seus sonhos, mas você também vai perder os seus sonhos. Você vai ter tempo de abraçar e deixar de abraçar. Você vai ter tempo de ajuntar e deixar de ajuntar. Então você vai perceber que alguns momentos da sua vida vão ser de plena felicidade, mas outros você vai enfrentar a tristeza, ensinando esse jovem a ter mais motivos para se alegrar do que chorar, e compreender principalmente a diferença entre confiar e não confiar em Deus. Então o autor do livro é como se ele estivesse direcionando a um mais jovem, para que esse jovem aprendesse a importância na sua história, de em todo tempo confiar em Deus. E ele chega ao conselho final, que é o texto mais conhecido: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás: não tenho neles prazer. Viva a sua vida da melhor maneira, mas lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a falar do encontro nosso com a morte, o momento que nós chegaremos nos últimos dias da nossa vida, onde nós não teremos mais força.
Ele fala que os moedores, os dentes nós não teremos, aonde os cabelos não teremos mais, as nossas pernas não terão forças, nós não conseguiremos caminhar, mas alguém vai nos conduzir. Isso é uma benção. Isso aqui, sabe por que Deus faz isso? A última vez que eu sofri desse jeito, nós compramos 2 ares condicionados. Então é para colocar o terceiro urgente. Então o que acontece? Ele começa a falar assim, vai chegar um dia da sua vida, se você não lembrar desse Criador, que você não vai ter prazer na sua vida. Ele está dizendo o seguinte, não tenho neles prazer, é exatamente não ter gratidão pela vida. É você chegar no final da sua história e vai dizer, não tenho neles prazer, não tenho prazer nos meus dias, eu não vejo a hora de chegar o meu dia de morrer e partir desse mundo. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu ao longo da sua história, viver e praticar a gratidão pela sua vida. Lembra do teu Criador, é exatamente aprender em cada detalhe da vida, agradecer, esse é o autor da nossa vida. É poder em cada etapa da nossa história, poder se voltar para esse Deus, entender que são experiências que Ele tem permitido que nós possamos viver neste mundo, não para gerar uma dureza do coração, gerar uma vaidade, gerar uma arrogância nossa, pelo contrário, para que nós possamos em cada momento da nossa história, observar o cuidado de Deus de tal forma, que a minha história, quando eu olhar para trás, eu vou ter alegria, vou ter chegar no final da minha vida, e poder ter prazer nos meus dias, porque eu sei que ao longo da vida, eu andei com esse Deus. O que Ele quer ensinar com esses conselhos finais? É aquilo que nós aprendemos no mês passado, observar o mover de Deus na vida, Deus conduzindo a nossa história, e escolher desfrutar do melhor da vida com Deus. Por diversas vezes, eu vou citar alguns textos, ele vai dizer o seguinte, nós podemos comer e beber e se alegrar, mas sem Deus é impossível que nós façamos isso. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, somente em Deus. Ou seja, nós podemos desfrutar do melhor da vida com Deus, e cultivar uma gratidão a Deus até o fim da vida. Eu conheci uma senhora, quando eu assumi a igreja de Itararé, muito doente, já sem memória alguma, mas quando eu visitava, ela cantava apenas hinos que falavam sobre o céu. Ela não tinha mais a capacidade de compreender, de ouvir, mas o que a memória dela guardou foi exatamente os hinos que nós temos no nosso cenário, a casa lá no céu, onde com Cristo vou morar. Ela cantava todas as vezes que nós íamos visitar. A última vez que eu visitei, eu falei assim, eu quero que a senhora ore por mim. E ela orou. Queridos, gratidão a Deus, até o fim da vida. E aí talvez levante a pergunta, mas estes não são conselhos para quem está começando a vida? Já que alguém mais experiente contando ao mais jovem como ele deve viver a vida, e geralmente nós pregamos exatamente para a mocidade, para adolescentes, para que eles possam lembrar do Criador quando ainda são jovens, antes que a velhice chegue. Mas queridos, o grande objetivo desse livro, o conselho para quem quer construir uma gratidão a Deus por sua história. O que ele quer fazer é exatamente trazer à memória que Deus tem cuidado de cada um de nós. E quanto antes nós percebemos isso, e quanto antes nós cultivarmos uma gratidão, melhor vai ser a nossa velhice, melhor vai ser os nossos últimos dias. Por quê? Porque nós iremos praticar a mesma gratidão a esse Deus, pela história que Ele permitiu que cada um de nós vivêssemos neste mundo. Quando nós entendemos que é motivado por nossa história, a nossa gratidão a Deus, vamos falar de 4 pontos. Primeiro, por estarmos vivos. Segundo, por termos motivo de nos alegrar. Terceiro, por termos com quem aproveitar a vida. E por sempre termos a oportunidade de tentar. Se tem um capítulo no livro de Eclesiastes, que para mim é o centro do capítulo, que é a transição de um momento para outro, é o capítulo 9. É um dos capítulos que eu mais gosto de ler, quando ele começa a falar exatamente como que nós precisamos aprender a viver. E é onde muda o tom do livro. Ele começa o tempo todo falando que ele construiu, que ele comprou terras, que ele tinha música, ele tinha festa o tempo todo, mas ele percebe que tudo isso era um vazio. Ele comprou, ele conquistou, ele fez tudo o que um homem deseja, mas um vazio dentro dele. No capítulo 9 ele começa a ter uma transição diferente, e ele fala da alegria que nós podemos ter ao viver. No capítulo 9,
Primeiro ponto, ele vai trabalhar assim no versículo 4 e versículo 5. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Se nós queremos a Deus a nossa gratidão, primeiro ponto, por que eu tenho que agradecer? Porque nós estamos vivos. Ele diz, para aquele que está vivo, há esperança. A nossa história continua a ser escrita. Queridos, nós não estamos entre aqueles que partiram. Nós não estamos entre aqueles que deixaram de viver entre nós. Nós estamos ainda vivendo neste mundo porque Deus ainda tem um projeto para nós. Deus ainda deseja usar a nossa vida nesse contexto. Então, quando eu entendo que a minha história continua a ser escrita, por que eu não vou buscar em Deus orientação? Por que eu não vou lembrar de Deus para que os meus dias sejam melhores? Para que a minha história comece agora talvez ser diferente daquilo que era no passado. Pela consciência da morte, somos motivados a viver. Ele diz, porque os vivos sabem que hão de morrer. É interessante o quanto que nós esquecemos esse ponto, que um dia vai chegar a hora de partirmos desse mundo. E no capítulo 7 ele vai dizer o seguinte, melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Na prática nós queríamos estar na casa onde há banquete, mas na casa onde há luto ele vai dizer que nós tomamos consciência que nós não somos eternos, nós estamos nesse mundo por passagem. E quando eu entendo que a morte pode chegar a qualquer momento, eu vou agradecer a Deus porque eu estou vivo. Eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão da minha família, da minha esposa, do esposo, eu não vou abrir mão de cultivar valores que sejam importantes, eu não vou deixar de lado momentos que eu possa cultivar amizades, eu não vou deixar de lado momentos que eu possa restaurar relacionamentos quebrados. Eu vou entender que a minha vida vai chegar um momento que vai acabar. E o que eu vou deixar na marca das pessoas, porque aonde eu vou, as memórias serão esquecidas. Há possibilidade de construir memórias. É interessante o quanto que nós ainda vivos, esquecemos a importância que nós temos em vidas que estão do nosso lado. E qual é o legado que eu vou deixar na vida dos meus filhos? Qual que é o legado que eu vou deixar quando eu partir desse mundo? O que as pessoas vão olhar e vão dizer a respeito da minha vida, da minha história? O que vai se escrever no meu caixão, vai se escrever lá na lápide do... Eu sempre falo que quando entra aqui no cemitério São Bento, do lado direito você entra assim, tem uma frase que é literalmente assim, foi sem deixar saudades. Eu vou tirar uma foto, eu falo, as pessoas não acreditam muito, mas exatamente sim, foi. E eu não sei se aquela pessoa era muito crente, aí colocar na perspectiva dela aquela frase, ou se a família olhou e falou assim, foi, acabou. Queridos, qual é a memória que nós temos construído na vida de pessoas do nosso lado? Quando nós pensamos a Deus, a minha gratidão, eu preciso entender que a primeira razão que eu vou agradecer a esse Deus é porque eu ainda estou vivo. E se eu ainda estou vivo, a minha história continua a ser escrita. E pela consciência da morte que eu tenho, eu vou rever os meus conceitos, eu vou rever as minhas atitudes, eu vou rever aquilo que eu estou gastando a minha vida, gastando o meu tempo, e eu vou começar a entender que eu posso construir memórias que vai guardar no coração de pessoas. Que quando eu partir daqui, eles vão lembrar com carinho, vão lembrar exatamente por aquilo que eu fiz na história de cada um deles. Queridos, motivado por nossa história, lembre-se disso, a gratidão, nós ainda estamos vivos. Mas segundo, por termos motivo de nos alegrar. Olha o que ele diz no versículo 7 e versículo 8 do capítulo 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele diz, desfrute da vida, desfrute, porque Deus se agrada das tuas obras. É exatamente entender que nós temos um esforço tremendo nesse mundo.
para poder trabalhar, para poder cumprir as nossas agendas, para poder pagar nossas contas, para poder manter as coisas em ordem, para fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Nós sabemos disso, os dias não são leves. Mas se esses dias não são leves, por que eu não posso aproveitar todo o meu esforço, tudo aquilo que eu dediquei, aquilo que eu investi meu tempo, e desfrutar da recompensa disso? Pelo cuidado de Deus através da sua fidelidade. Queridos, ele vai dizer assim: Deus se agrada das tuas obras. Então comece a entender que você tem motivos para alegrar-se na sua vida, você tem razões para se alegrar, não é o tempo todo murmurar, não é o tempo todo reclamar das coisas. Deus tem nos permitido conquistar, Deus tem nos permitido realizar nossos sonhos, Deus tem mostrado que Ele está se agradando das obras que nós temos, e aí Ele começa a depositar na nossa vida, por podermos escolher viver nossos dias felizes. Esse é um dos versículos que mais me chama a atenção, na segunda parte, quando ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Queridos, aqui, sejam alvas as tuas vestes. Alguém está com uma versão diferente aí, dessa passagem? Tem uma versão que diz assim: sejam coloridas as tuas roupas. Literalmente use roupa de festa todo dia. Quando eu era criança, quando chegava a época do Natal, nós ganhávamos uma camiseta nova. A gente não via a hora de chegar o Natal para vestir aquela camiseta nova. Por quê? Porque era o dia da festa. E quando nós íamos comer o que tinha para comer, tira essa camiseta para não sujar. Mas era alegria nossa de pôr uma roupa, por quê? Porque era roupa de festa. Era a roupa que nós íamos nos divertir, nos alegrar com ela. O que o autor está dizendo é: vista essa roupa todo dia, que é a roupa da alegria, da festa, e por isso que ele vai dizer que o óleo sobre a tua cabeça também é sinal de alegria, é alegria constante sobre a nossa vida. Já percebeu o quanto que nós deixamos sempre para amanhã? A Janaína sabe, se eu compro hoje uma camisa, eu uso à noite. Aonde eu for, se eu for no mercado, eu vou com a nova no mercado. E esses dias o Davi comprou essa camiseta que ele está hoje, do Capitão América. Ele comprou, paguei na loja, posso ir? Claro que pode. Já foi no shopping andando com ela. Queridos, a gente começa a guardar coisas na nossa vida, a gente não pratica essa gratidão a Deus, porque nós podemos nos alegrar, porque um dia, quem sabe, eu vou ter uma razão para me alegrar. Já percebeu quantos talheres, quantas xícaras, quantos copos, quantos pratos nós guardamos na nossa casa? Não, isso é para um dia especial. Que dia especial? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai ser amanhã. E o escritor de Eclesiastes, ele é tão irônico e tão direto, que ele vai dizer o seguinte: trabalha, ganhe dinheiro, junte, não desfrute disso. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, a sua esposa vai casar com outra pessoa, e vai moer o seu dinheiro. Ele fala assim, vem pessoas que não fizeram nenhum esforço, e vai acabar com o seu dinheiro. Queridos, quando a gente olha, nós temos motivo para nos alegrar. Eu sei que a vida é dura, eu sei que são dias difíceis, mas quando eu começo a ser motivado pela minha história, agradecer a Deus, todo o dia da minha vida vai ser dia de festa. Eu sou apaixonado, entenda, Janaína, eu sou apaixonado por uma moça que trabalha no mercado, na padaria do Sabenhago. Eu explico? Calma aí, está sendo gravado lá, eu explico. Eu entro no mercado, eu escuto ela cantando de longe. Ela canta o tempo todo trabalhando. E aí eu brinco com as outras que trabalham ali, falo assim, ela pode ganhar mais que vocês, eu tenho certeza. O salário dela é maior do que o de vocês, para cantar o dia inteiro. Mas exatamente, a gente tem que acordar cantando desse jeito. Eu sempre falo, eu acordo no espelho, gente. Você ainda sabe disso. Eu olho para ele e falo assim, como você acordou mais lindo do que ontem? Não tem como. É impossível isso. Como você conseguiu fazer isso? Agora à tarde eu mandei para minha família uma foto minha assim, tiozinho enxuto esse.
Eu preciso me alegrar com a vida, eu preciso desfrutar da vida, eu tenho motivos para me alegrar constantemente, eu preciso dar a Deus a gratidão pela minha história, porque senão o tempo todo é reclamação, o tempo todo é conta para pagar, o tempo todo é murmuração. Queridos, a vida vai ficando pesada, ficando desgastante, eu não consigo viver, eu não consigo desfrutar da vida. Comece a observar que Deus tem se agradado das suas obras, e tem dado a recompensa para você. Pega o que Deus tem dado e comece a agradecer, e desfrutar do melhor da vida. Não espere um dia especial para colocar na mesa aquele prato. Não espere um dia especial para aquela roupa você vestir. Queridos, desfrutar da vida, pelo cuidado de Deus, pela fidelidade dEle, e escolher nossos dias felizes. Conta-se a história de uma idosa, que os filhos tomaram a decisão de colocá-la num asilo. E quando ela chega, uma jovem simpática vem recebê-la, e na conversa fala assim para ela: olha, o seu quarto, você é bem legal, bem gostoso, bem aquecido. Ela fala assim: você é muito feliz lá. Ela fala assim: não, mas deixa eu contar como é o seu quarto. Jovem, eu vou ser muito feliz lá. Mas como que a senhora sabe? A senhora não conheceu o quarto. Ela disse: eu já disse, eu estou escolhendo ser feliz lá. Os meus dias serão felizes lá. E aí nós temos que entender isso, que quando nós escolhemos a felicidade, Deus se agrada disso e vai nos dar condições de nos sorrirmos o dia todo. Mas também por termos com quem aproveitar a vida. Olha o que diz o versículo 9: aproveita a vida com a mulher que você ama, todos os dias essa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida de trabalho, com que você se afadigou debaixo do sol. É tão bom poder agradecer a Deus pela nossa história, porque Ele coloca pessoas do nosso lado para que nós possamos agradecer a Ele e possamos aproveitar o melhor da vida. E me chama a atenção que, tendo o amor como motivo da satisfação, olha o que ele diz: aproveite a vida com a mulher que você ama. Este amor é o motivo da satisfação. É exatamente poder aproveitar a vida e ter o sentido que eu vou ter alguém para comemorar, alguém para desfrutar. Ele vai dizer assim ao longo do livro: ao que adianta o homem viver só? O que adianta ele conquistar o mundo e chegar em casa, não tem com quem compartilhar? Não tem ninguém para se alegrar com ele, não tem ninguém para sorrir com ele. Quando a gente recebe uma boa notícia, a gente fica desesperado para encontrar alguém, para compartilhar o que aconteceu com a gente. Você começa a olhar o seu contato, você começa a olhar pessoas. Por quê? Porque nós podemos aproveitar a vida e nós temos pessoas do nosso lado para que nós possamos aproveitar a vida com eles. Mas a vida passa. E se nós perdemos os momentos que nós possamos aproveitar, nós vamos chegar lá no final da vida e, como diz aquela música secular, devia ter amado mais, devia ter abraçado mais, que é exatamente o nome da mais difícil que o lápis. Vou chegar no final da vida assim: devia ter, se eu pudesse, queridos, tendo amor como motivo de satisfação, Deus tem colocado pessoas do nosso lado para aproveitar a vida. Como é gostoso poder se alegrar, como é eu aqui na hora do louvor aqui, eu segurando para não chorar, vendo a igreja cheia, pensando assim: quando eu chegar em casa, eu vou falar com a minha família: que culto hoje, que bênção hoje, que igreja lotada hoje. Queridos, ter com quem compartilhar, ter com quem poder se alegrar com a gente, é uma razão para a gente agradecer. A família torna-se a razão do esforço quando aproveita o ganho. Olha o que ele diz: pois esta é a sua recompensa, todos os dias dessa vida fugaz que Deus deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. O que ele está dizendo? A razão de você lutar tanto, de você trabalhar tanto, você se esforçar tanto, sabe qual que é? Para você desfrutar disso com a sua família. Não tem outra razão. Só vai ser importante, só vai ter um sentido quando a família poder desfrutar disso. Quando a família olhar e falar assim: está valendo a pena porque nós estamos compartilhando junto. Quando nós podemos ganhar rios de dinheiro, mas os nossos filhos sentem a nossa ausência, queridos, não vale a pena. Quando nós nos esforçamos o máximo para ter tudo que nós sonhamos, mas a esposa se sente abandonada, não vale a pena. Qualquer sucesso deste mundo, que nós temos fracasso na família, não valerá a pena.
lembre-se, só vai ter uma razão quando a família aproveita-se do ganho. E com a família que faz a vida, é com a família que a vida faz sentido. É quando nós temos pessoas do lado para poder aproveitar dessa vida. É o que vai nos dar sentido. É aquele sorriso, é aquela alegria momentânea que sempre ficará guardado na nossa mente e no nosso coração. Mas por fim, por sempre termos a oportunidade de tentar. Quando nós temos dado a Deus a nossa gratidão, motivado pela nossa história, é porque nós sempre temos a oportunidade de tentar. Eu falei no início que é uma pessoa mais velha escrevendo para um mais jovem. Mas nós podemos pegar esses conselhos e a partir desse momento da nossa vida, viver de uma forma diferente. Poder desfrutar do melhor da vida. Olha o que diz no versículo 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na sexta-feira, os adolescentes foram lá em casa, para o primeiro encontro nosso discipulado, e depois eles ficaram, uma brincadeira que tem no YouTube, descobrir pelos emojis qual é o filme, qual é a música, e aí qual era a princesa. Aí eu escutei uma coisa da minha filha, ela disse assim, a Cinderela é a melhor delas, né? Faz nada, só dormia. Queridos, a gente tem uma perspectiva da vida assim, não tem nada melhor do que dormir, não tem nada melhor do que poder descansar o dia inteiro. Mas os dias estão passando, e nós estamos perdendo a oportunidade de conviver com a família, conviver com a igreja, de cultivar amizades, e ele vai dizer assim, que tudo que tiver a mãos para fazer, faça, não faça de qualquer jeito, faça com todas as suas forças. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós não faremos mais nada, vai chegar um momento que aquilo que nós queríamos tanto fazer, vai ser enterrado com a gente. A vida possibilita recomeço. Amanhã é segunda-feira, amanhã é o dia de recomeçar muita coisa. Sempre falo que Deus não está preso ao tempo, mas Ele sabe da nossa situação, da nossa limitação, Ele resolveu dividir em tempo. E assim nós temos um ano acabando, então eu falo, o ano que vem as coisas serão diferentes. A semana está acabando, a semana que vem vai ser diferente. Não, esse dia acabou, amanhã eu vou acordar diferente. Por quê? Porque Deus nos dá condições de sempre recomeçar alguma coisa. Ele disse, se alguma coisa chegar na sua mão agora, faça. Invista o seu tempo, coloque as suas forças nisso, não perca a oportunidade, não transfira o controle da sua vida. Se chegou nas minhas mãos, eu preciso fazer conforme as minhas forças, mas nós permitimos que pessoas controlem a nossa vida, nós permitimos que as coisas possam dominar a nossa história, e aí nós não fazemos e vamos percebendo que a nossa vida vai sendo deixada de lado, que os nossos objetivos vão sendo apagados. Por quê? Porque eu estou abrindo mão da minha vida, porque eu estou vivendo para alguém. Aí você vai dizer assim, pastor, não fala isso, porque se alguém aqui está pensando em divórcio e querer buscar a felicidade, então a pessoa vai fazer o seguinte, vai abrir mão da relação, buscar os seus sonhos. Se você ouvir os 3 primeiros pontos, você vai chegar em casa, olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, vamos fazer isso? Vamos seguir os nossos sonhos, seguir nossos objetivos, vamos colocar a força naquilo que nós queremos para a nossa família, vamos recomeçar a nossa história, porque Deus está dando a nós uma oportunidade, não de abrir mão, mas de recomeçar, e dê sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor, não faça as coisas, se você tem um tempo para viver com seus filhos, dê o melhor do que você pode para eles, se você tem ali 10 minutos do dia para ficar com a sua esposa, dê aqueles 10 minutos totalmente para sua esposa, mas não abra mão de oferecer o melhor e queira mais do melhor. O que ele vai dizer ao longo do livro é, conquistei riquezas, glória, fama, poder, mas ele fala, tudo isso é vaidade, tudo isso eu perdi com o tempo, eu preciso entender o que é o melhor para a minha vida, e o que é melhor, é isso que eu vou querer mais. É exatamente disso que eu quero mais na minha vida. Eu sempre falo que as mensagens nossas, nós não podemos sair de um culto sem ouvir Jesus. E aparentemente essa mensagem fica um pouco sendo motivacional, como tantas outras aí espalhadas pelas redes sociais, apenas para dar um up na nossa vida, e eu vou sair daqui motivado, porque agora as coisas vão ser diferentes. Mas eu quero que você saia daqui exatamente isso, motivado.
motivado a agradecer a Deus pela sua história, pela oportunidade que você tem, mas principalmente sabendo a razão pela qual você pode desfrutar disso, porque o próprio Cristo diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A razão pela qual nós podemos desfrutar do melhor da vida, a razão pela qual eu posso usar roupas de festa todo dia, a razão pela qual eu posso colocar toda a minha força naquilo que me vier às mãos, a razão pela qual eu vou voltar para casa e ter pessoas para se alegrar comigo, e saber que isso pode acontecer, porque Jesus deixa claro que eu vim para que tenham vida, e não é qualquer vida, vocês tenham vida em abundância. E aí eu começo a olhar a vida de cristãos que vivem o tempo todo cabisbaixo, o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando das coisas, o tempo todo olhando as coisas ao redor, e sempre dando um motivo para poder encontrar um defeito naquilo que está acontecendo. Eu olho aquele bichinho da nossa infância, ó terra, ó céus, ó vida, não vai dar certo. A gente vive o tempo inteiro assim. Mas quando eu olho que Cristo promete dar uma vida superior, uma vida muito melhor, e essa vida em abundância não é riqueza, não é glória, não é as coisas deste mundo, mas é a presença constante de Deus que nos move, a presença constante de Deus que nos faz levantar sorrindo todos os dias. Mas eu tenho uma outra opção: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu posso entender que Jesus me oferece uma vida em abundância, ou aceitar as verdades que esse inimigo vai fazer: matar, roubar e destruir. E assim eu vivo meus dias o tempo todo como alguém que foi roubado, morto e destruído. Mas se eu entreguei meu coração a Cristo, se eu entreguei minha vida por completo a Ele, eu desfruto do melhor da vida neste mundo. Construir uma história de gratidão a Deus. O texto que nós lemos, ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. E aí, muitas vezes a gente lê esse texto que parece que a segunda parte, ele fala assim: faça o que você quiser, e a segunda é uma repreensão de Deus. Porém, de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Então eu posso me alegrar, eu posso vestir roupa de festa do dia, me divertir, posso sorrir, posso me alegrar com a família, mas Deus vai pedir conta. Olha o que vai dizer no final: afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele não está jogando um peso negativo na nossa vida, pelo contrário, Ele está nos ensinando: desfrute da alegria, construindo apenas o que é bom. Quando nós construímos aquilo que alegra o nosso coração, alegra os nossos olhos, satisfaz a nossa vontade, mas sabemos que vai trazer dor e desgosto, não faça. Se você sabe que pode fazer, mas as consequências podem ser doloridas, não faça. Você pode correr atrás das riquezas, mas se você perceber que está abrindo mão da sua família, não faça. Você pode desfrutar do melhor que o mundo oferece para você, mas se você sabe que o seu corpo vai pagar por isso, não faça. E ele diz: guarda o seu coração do desgosto. Se você entende que situações que você vai viver, o que vai gerar no seu coração desgosto, afasta isso. Não faça a escolha, não tenha atitude, e remove o que lhe deixa marcas. Aquilo que o corpo vai sentir dor, remove, tira da sua vida. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Não ter prazer é diferente de gratidão pela vida. Se nós cultivarmos uma vida sem gratidão a Deus, nós vamos chegar no final da nossa vida reclamando, e vamos dizer: não tenho prazer nenhum nos meus dias. Mas se eu aprender a lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade, enquanto eu tenho forças para andar com esse Deus, eu vou aprender a gratidão pelo autor da vida. E aí eu vou desfrutar do melhor que Deus tem para a minha história. Que nós possamos aprender a Deus a nossa gratidão, firmado na nossa história. Como eu falei, se nós temos a melhor infância, que os nossos filhos possam encontrar em nós alegria, viver a juventude e a fase adulta.
Não porque nós continuamos a correr pelas ruas, jogando bola, empinando pipa, ralando a ponta do dedão, não. Mas porque nós sabemos que quando eu saio de manhã, o meu esforço, o meu suor, eu vou voltar para casa, eu vou ter conquista a celebrar com a minha família. Eu sei que dia de trevas, dia de dificuldade, Deus vai estar do meu lado. E eu vou poder ter alguém para comemorar comigo e alguém para sofrer junto comigo. E tudo isso por uma simples razão. Porque em Cristo Jesus, a promessa que eu tenho é uma vida e vida em abundância. Seja grato pela sua história e não deixe que aquilo que a vida nos traz possa apagar a criança que tem dentro de nós, que nós possamos acordar todos os dias. A misericórdia se renovou, vista a melhor roupa e aproveite o seu dia. Vamos orar, queridos. Pai, nos perdoe, a Deus, por tantas vezes abrir mão da vida, por tentar, a Deus, olhar, a Pai, aquilo que não vale a pena, ou murmurar por aquilo que perdemos, mas nos faz, a Deus, sentir e viver essa vida em abundância, essa vida oferecida em Cristo Jesus, e que isso, a Deus, possa marcar, a Deus, essa nossa geração, e deixar esse legado a novas gerações. Muitas vezes nossos filhos estranham, porque nós somos tão sérios, tão ocupados, e não temos tempo para brincar, se divertir, e contamos a nossa infância. Eles não conseguem ligar essas duas realidades. Mas Deus, que eles possam olhar para nós e ver a alegria de Cristo em nós. Ter a certeza que nós somos do Senhor, a Deus, e que seja isso que faça brilhar os nossos olhos. Seja isso, Deus, que faça que nós possamos cultivar mais tempos saudáveis com a nossa família. Que nós possamos desfrutar mais do nosso tempo e não perdê-lo com tantas coisas que nos tiram a paz, que deixam marca no nosso coração e no nosso corpo, Pai. Nos ensine, Deus, a desfazer daquilo que traz desgosto e traz dor ao nosso corpo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine cada dia a vestirmos essas roupas, ó Deus, entendendo que em Cristo Jesus nós nos despimos do velho homem e nos revestimos desse novo homem que se faz para a justiça do Senhor. E esse novo homem nos ensina a viver essa alegria constante e essa vida abundante. Faz isso, ó Deus, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.